Bom, gente, na última aula a gente estava falando sobre a especificação de atuadores pneumáticos. E essa sequência de cálculo que a gente aplica aqui para cilindros pneumáticos é exatamente a mesma para cilindros hidráulicos. É óbvio que a escala, né, o range de forças disponíveis, forças que eu consigo com o cilindro hidráulico é bem maior, mas o conceito é o mesmo. E tem outros cálculos que nós vamos ver na hidráulica que se aplicam para a pneumática. Por exemplo, na hidráulica, nós vamos estudar sobre o CV, que é o coeficiente de vazão das válvulas, e a metodologia de cálculo, de especificação é a mesma, tanto para a hidráulica quanto para a pneumática. Da mesma forma, velocidade, calcular a velocidade de avanço de cilindros, isso vale tanto para a hidráulica quanto para a pneumática. Mas a gente vai, a minha intenção é hoje ainda a gente começar a falar de hidráulica, tá? Mas aí, rapidamente, o que a gente falou na última aula? A gente viu que existem, na hora de calcular a força de atuação do cilindro, existem dois tipos de força. Uma é a força teórica. A força teórica é igual à pressão vezária, né? É o princípio de Pascal. E a força, na verdade, a força de avanço real, ela leva em consideração atritos, né? Então, eu preciso levar em consideração o atrito da haste, dos mancais do cilindro, né? Ou seja, da haste com o mancal dianteiro e do êmbolo com a camisa, né? Ou seja, o atrito interno do cilindro do êmbolo com a camisa, né? Então, o coeficiente de atrito leva em consideração o atrito interno do cilindro e mais o atrito da carga, né? Porque a carga ela vai ser deslocada e em muitos casos se aplica atrito. A não ser que eu esteja, por exemplo, elevando uma carga que está suspensa, né? Que ela está fixa direto na haste, aí não tem atrito da carga. Mas, e determinar coeficiente de atrito é complicado. A forma mais exata de determinar o coeficiente é em laboratório. É a única forma de determinar coeficiente de atrito. Você monta a interface, a interferência entre as duas superfícies e mede. Sendo assim, na prática, é praticamente inviável aplicar isso. O que a gente faz na prática é lançar um monte de tabelas. E tabela, na maioria dos casos, tem uma margem de erro considerável, né? Então, por isso que é considerado de fator de correção. Então, o que a gente vai aplicar na hora de especificar o cilindro é justamente isso, é o fator de correção. E, bom, então o conceito é o seguinte, a gente calcula a força teórica e multiplica por um fator de correção que é dado na tabela abaixo. De acordo com a velocidade e o tipo de deslocamento da carga, a gente vai aplicar um ou outro fator de correção, tá? E como que seria isso na prática, né? Deixa eu voltar aqui. Na prática, basicamente, é o seguinte, eu considero 5 possibilidades, eu tenho situações em que a carga, por exemplo, ela é deslocada em velocidade lenta e ela é aplicada só no final do curso. Então, um exemplo que é a operação de reabilitagem, aqui tem um fator de correção de 1,25. E bem assim, né? Situações em que a velocidade é lenta, a velocidade é rápida, a carga é aplicada somente no fim do curso, a carga é aplicada em todo o percurso. Então, é justamente isso. Então, eu tenho um fator de correção variando de 1,25 até 1,5. E situações gerais que não estão prescritas, a tabela, né, a prática, ela diz que a gente pode aplicar 1,25. Então, observa que tem a margem de erro? Tem, com certeza tem. Não é o fator de atrito ideal, mas eu estou falando de projetos, né, de especificações. Não é? E isso leva em consideração alguns fatores que a gente não prevê no cálculo teórico. Um exemplo que é a possibilidade da carga travar, né? Eu posso ter um emperramento mecânico na máquina, momentâneo, questões de 2, 3 segundos, e o cilindro não vai ter força para vencer essa sobrecarga. Então, quando eu coloco 1,25, eu estou querendo dizer que eu vou gerar uma possibilidade de ter 25% a mais de força do que estava sendo previsto. Então, o cilindro consegue romper esses emperramentos, esses travamentos momentâneos, tá bom? Então, o primeiro cálculo que a gente faz é isso. Se eu tenho a força de avanço, beleza, eu calculei a força teórica, multiplico pelo fator de correção, calculo a força de avanço, né? Bom, com a força de avanço eu jogo na formulazinha, que já que eu sei que
pressão é igual a força sobre área, remanejando a área vai ser igual a força sobre pressão. Então, eu acho a área, e da área, pela fórmula do diâmetro, πd2 sobre 4, eu consigo calcular o diâmetro do cilindro. Vou na tabela do fabricante, e da tabela do fabricante eu escolho aquele que mais se adequa para mim, tá bom? Então, vamos considerar o seguinte. Calculei um diâmetro do cilindro, por exemplo, eu vou chutar um valor aqui de 48 milímetros. A gente vai pegar o diâmetro imediatamente superior, de 50 milímetros. Então, ele tem diâmetro do cilindro de 50 e a haste de 20, ok? Bom, e de quanto que, quando a gente analisa as forças disponíveis desse cilindro, a Parker, por exemplo, ela traz esse recurso aqui no manual, no catálogo, que é a uma determinada pressão, então pegando aqui, ó, 6 bar, 50 milímetros de diâmetro, a força de avanço ela é de 1.178 newtons e a força de retorno de 990 newtons. Bom, aí a análise que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, né? Mas se o cilindro movimenta a carga tanto no avanço quanto no retorno, ou seja, a força de retorno dele tem que ser esse valor aqui que a gente chegou, de 1.178 newtons. Então, eu tenho que pegar um cilindro superior, por exemplo. Esse cilindro aqui, ó, ele tem uma força de avanço de 1.870 newtons e 1.682 newtons. Então, esse cilindro aqui iria atender a minha especificação, considerando que a força de retorno desse daqui não atende para o meu caso, né? Então, essa é a especificação mais direta do cilindro, a especificação mais prática, né? Eu tenho que levar em consideração a força real, né, envolvendo os atritos internos e externos. Bom, outra questão que a gente viu também é que quando a haste do cilindro é muito comprida, e isso acontece quando o cilindro tem um curso de deslocamento alto, pode acontecer a flambagem. Não é obrigatório, né? Tipo, pode ser que aconteça e pode ser que não. A flambagem é isso, né? Eu tenho, por exemplo, uma haste que está travada de um lado, eu aplico um excesso de carga na outra ponta da haste, e a haste vai se deformar desse jeito aqui. Então, é uma deformação quando a gente aplica cargas transversais no eixo, né? Ou no nosso caso, na haste. Bom, então eu preciso quando eu especifico o cilindro, eu preciso de ter certeza que ele é capaz de suportar a força de flambagem, né? Desculpa, a solicitação de flambagem. Bom, quando a gente olha a tabela dos fabricantes, as tabelas, a gente pode observar que eu trouxe aqui a tabela da série Heavy Duty, da Parker, série 3400, e a gente observa que eu tenho o diâmetro do cilindro. Se eu pegar aqui o diâmetro de 2 polegadas, ele me dá duas possibilidades de haste, 5/8 e 1 polegada. Isso porque eu posso fazer um cálculo e verificar que a haste de 5/8 ela vai flambar. Então, ao invés de escolher o cilindro com diâmetro de 2 polegadas e 5/8 de haste, eu vou pegar 2 polegadas e 1 polegada de haste, né? Então, ele me dá dois diâmetros para reduzir a possibilidade de flambagem, tá bom? E como que a gente determina, né, como que a gente faz essa verificação da flambagem? Através do princípio lá da resistência dos materiais, que a gente calcula através da carga de Euler. Aqui tem a equação da carga de Euler. Na verdade, a gente acha a carga de Euler. Dessa equação, a gente tira o momento de inércia. Está aqui o momento de inércia. E do momento de inércia, eu acho o diâmetro da haste. Então, a sequência de cálculo é essa. Primeiro passo é eu determinar o fator de segurança, que é arbitrário, que eu volto a falar que vale o bom senso. Daí eu vou escolher um fator de segurança de 1 a 5. Então, mas quando que eu escolho 1, quando que eu escolho 5? Bom, eu faria a minha análise o seguinte: se a máquina ela envolve segurança de pessoas, ou seja, se a haste do cilindro flambar e travar e, consequentemente, isso machucar alguém, eu colocaria um fator de segurança mais elevado, talvez até 4 ou 5. Se a haste do cilindro flambar, ele travar e a máquina quebrar ou parar ou causar algum tipo de prejuízo para a empresa, por exemplo, parou a produção e uma produção crítica ali, era uma máquina que era o gargalo da produção, um estrangulamento da produção,
parei aquela máquina, parei a fábrica toda. Eu colocaria também um fator de segurança mais elevado. Bom, mas às vezes é uma máquina que, se o cilindro travar, a máquina para, mas isso não gera impacto em termos de segurança de pessoas, não causa prejuízo na área de produção, então eu colocaria um fator de segurança baixo, entre 2 e 1, para falar a verdade, 1,25, 1,5, 1,15. Então, regrinha, assim, aqui a regra é a regra do bom senso, mas a gente pode ir nessa linha de raciocínio, avaliar a segurança de pessoas, impacto ou prejuízo para a produção, né? Ou até prejuízo financeiro em termos de quebra de máquina. Às vezes, se aquele cilindro travar, eu vou causar uma quebra muito maior na máquina e quebrar outros dispositivos da máquina. Ou não, aquele cilindro trava, eu só vou perder o cilindro e, consequentemente, não tem prejuízo financeiro, então não machuca ninguém, então eu coloco o fator de segurança baixo. Ok? Eu acho que essa análise do fator de segurança vale para as outras áreas também da engenharia, quando o fator de segurança ele não é normalizado, né? Normatizado, desculpa, não tem norma que rege o fator de segurança. Ok, então tá aqui, ó. Escolho o fator de segurança, calculo a carga de óleo. A carga de óleo é o seguinte, eu pego a força de avanço real, que a gente já calculou, e vou dividir pelo fator de segurança. Eu pego essa carga de óleo, jogo na equação do momento de inércia, acho o momento de inércia. Eu pego o momento de inércia, jogo na equação da área e vou extrair daqui o diâmetro da haste. Um fator que entra aqui, que eu não comentei até agora, é o lambda. Lambda é chamado de comprimento livre de flambagem, e é essa tabela que depende do tipo de instalação do cilindro. Na última aula eu passei caso a caso, eu não vou passar de novo aqui agora, mas a gente vai resolver o exercício e a gente vai acabar revisitando essa tabela aqui. Bom, então essa foi uma recapitulação do que a gente viu na última aula, tá bom? E o que eu quero fazer agora, a gente volta para a lista de exercício número 3, eu fiz o exercício da número 1, tá? Que foi aquele exemplo da mesa guiada, etc. E agora eu quero resolver o número 2. Né? Nós vamos resolver o número 2, eu vou resolver 2 exercícios, ou talvez 3 dessa lista, e o restante vocês vão resolver, e na sequência a gente entra com matéria nova. Algum questionamento até agora? Ô, Arthur. Por acaso, você sabe falar onde você colocou essa lista de exercícios? Eu procurei ela no Remar, não estava com ela não. Você colocou ela no portal também? Eu coloquei, bom, eu posso conferir, pode ser que eu tenha colocado no lugar errado. Outro dia eu postei material de uma disciplina no portal de outra disciplina. Um aluno pegou, mas não é essa matéria que não está estudando, não. Deixa eu conferir e te falo, hoje ainda. E a aula, por acaso você iniciou a gravação da aula passada ou não? A aula passada você não gravou ela? Não, eu gravei. A aula passada eu tenho certeza que eu já coloquei lá. Beleza, eu vou dar corrida de olho no portal. Tá, daqui a pouquinho eu olho também. Oi, eu vou olhar aqui e confirmo com vocês. Eu também não encontrei nem a aula e nem o slide dessa aula passada, e nem os exercícios. Ó, eu já vou abrindo aqui enquanto a gente vai conversando, e eu já confiro direto no portal onde que tá e já mostro para vocês aqui. Beleza. Pode ser que eu tenha postado tudo errado aqui, viu, gente? Não descarta essa possibilidade, não. Às vezes eu postei lá na de projetos mecânicos. Estou conferindo aqui. Uai, gente, postei não. Realmente, estou olhando aqui. Não postei a última aula. Eu gravei tudo, editei os vídeos. Que engraçado, hein? Acho que eu comi mosca aqui. Mas deixa que eu resolvo isso. Entre hoje e amanhã eu resolvo, posto esse material todo para vocês lá, tá bom? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo a tela aí, não estão? Sim, tá dando para ver. Ele vai entrar aqui, olha, na unidade 3, unidade de ensino 3, deixa eu ver onde que a gente vai colocar. Ele vai entrar aqui na seção 3 da unidade 3. Eu vou colocar isso da última aula. E da aula de hoje vai ser a seção 4 da unidade 3. Aí eu posto esse material todo lá. Beleza. Beleza? Foi falha minha mesmo.
Desculpa aí. Ok, vamos lá então. Olha, o exercício número 2, ele diz o seguinte, que ele trata de um processo automatizado de soldagem. Acredito que alguns de vocês já trabalharam em indústria que trabalha com solda automatizada, e isso é muito comum, de fato, né? Vamos falar aqui, começar explicando o desenho. Aqui eu tenho uma esteira de produção, tá? Então, o material, ele entra aqui na esteira de produção. Quando ele entra e o sensor detecta que ele está na posição de solda, ele para a esteira, vem um robô de solda, faz a solda, o cordão de solda, é tipo uma flange, né? Tem uma flange aqui que vai ser soldada, e quando vai começar a solda, eu preciso que o exaustor, né? Eu vou ter que descer uma coifa sobre o processo de soldagem para fazer a exaustão dos gases de soldagem. Então, quem que faz a coifa descer? O que faz a coifa descer é um cilindro pneumático que está aqui do lado esquerdo. Então, um cilindro de dupla ação, né? Acionei o cilindro, ele desce, faz a soldagem, o exaustor está ligado, faz a sucção dos gases de soldagem, terminou a soldagem, o cilindro recua, né? Retornando à coifa. A esteira, aqui tem um atuador rotativo que faz a peça girar e ele cai na outra esteira de produção aqui, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no texto, né, que ele fala que os tubos de aspiração têm a função de sugar de forma mais eficaz possível substâncias nocivas como gases, vapores, pó e respingos de tinta, de solda, né? O desenho mostra a soldagem de buchas na estação de trabalho. Os módulos são retirados da esteira de transporte e girados em 360 graus. Ao mesmo tempo, a proteção do sistema de aspiração é baixada pneumaticamente até ficar próximo ao ponto de emissão. Antes de continuar o processo, retira a proteção para não obstruir os movimentos seguintes. Aí está pedindo para dimensionar comercialmente o cilindro pneumático para essa aplicação, considerando que o peso total do dispositivo de aspiração é de 45 kg e a pressão de trabalho do sistema é de 6 bar. Bom, então veja bem, quando ele fala dimensionar comercialmente, ele está pedindo identidade, CPF, título de eleitor, carteira de identidade, motorista, tudo do cilindro pneumático, né? Então nós vamos, aqui ele não deu nenhuma especificação em relação ao custo do cilindro, ok? Mas nós vamos dimensionar. Esse mecanismo, ele tem um risco de flambagem baixíssimo, né? Porque a gente pode observar que na força de avanço dele, ele faz freando, ele está segurando o peso do objeto, de todo o mecanismo. Então eu tenho 45 kg pendurado aqui na haste do cilindro pneumático e ele desce freando a haste. Na hora de retornar, o risco de flambagem ainda é menor, né? Ele existe, não estou falando que não tem o risco de flambagem, né? Até por uma questão de dinâmica dos corpos, a aceleração e a desaceleração pode sim provocar flambagem. Ou seja, nós vamos fazer o cheque da flambagem mesmo assim, tá bom? Bom, eu já preparei o material aqui para a gente começar a resolver esse exercício. Deixa eu achar, está aqui, eu já trouxe o enunciado para cá. Está aqui todo o enunciado, então tem desenho, a legenda aqui, o que é cada componente, ele está falando que está usando aqui válvula de 5-3 vias, etc. E o cilindro pneumático, que é o foco da nossa atenção, que é o número 3 aqui. Olha só, gente, então, quando a gente vem para calcular a força teórica, a nossa força teórica, ela vale aqui, a gente já pode até começar calculando, ele falou que vale 45 quilos. Eu recomendo o seguinte, a gente tem duas possibilidades, né? Eu posso converter isso para Newton e trabalhar com Pascal, o que não é muito viável. A pressão foi dada em bar, e a gente sabe que bar para KGF é muito próximo. Mas, lá na frente, quando eu for fazer o cheque da flambagem, eu preciso de ter a força em newtons. Então, eu já vou converter isso aqui para newtons. E como que a gente faz para converter para newtons, né? É só eu pegar isso daqui, ó, e posso dizer o seguinte, que se eu pegar 45 kgf e multiplicar
por 9,81, que é a aceleração da gravidade, eu vou ter aqui já a força em newtons também. Então, vamos fazer aqui 45 vezes 9,81. Nós temos aqui 441,45 newtons. Essa daqui é a força teórica até agora, né? Ok, então ele me deu já a pressão de trabalho. Eu acho que a gente pode até registrar isso também, né? Vou até colocar o seguinte, ó. Já que ele me deu aqui a força de avanço teórica, nós vamos usar isso aqui lá para baixo. E vamos colocar o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui que nós vamos já falar da pressão também, depois eu edito lá embaixo. É só para registrar que a pressão de trabalho. A pressão de trabalho que foi fornecida, 6 bar. Então, vamos trazer isso para cá. Então, nós temos que 6 bar de pressão é igual a 6 bar é igual, eu vou considerar igual, né? Porque na verdade tem um arredondamento, então eu vou até fazer o seguinte, eu vou falar que é aproximado 6 kgf por centímetro quadrado. Então, é aproximado, mas a gente pode considerar isso na prática, né? 6 kgf por centímetro quadrado. Ok. Bom, observa que eu tenho força em kgf. Quando eu for tirar o diâmetro aqui na equação, nós vamos considerar kgf, não é? Bom, olha só, no final da lista de exercícios, gente, tem a tabelinha lá, elas estão lá no final, e deixa eu até colocar aqui que a gente vai utilizar. Fator de correção para as forças. Qual o fator que nós vamos utilizar? Ele está falando o seguinte, né? Quando a gente volta e analisa o desenho da aplicação, eu tenho que a carga ela está aplicada o tempo todo na haste do cilindro. Então, quando o cilindro começa a movimentar, já tem carga na haste. Ele termina o curso dele e ainda tem carga na haste. E o movimento não pode ser rápido, né? Esse é um tipo de dispositivo que tem que ser movimento lento, porque o impacto, a velocidade pode danificar os mecanismos, né? Então, nesse caso, nós temos uma carga lenta, né? A velocidade é lenta e a carga é aplicada em todo o curso, que é justamente essa opção aqui, ó. Olha, carga lenta, velocidade lenta e carga aplicada em todo o desenvolvimento do curso, ou seja, é uma talha pneumática. Olha que interessante. O cilindro está praticamente funcionando como uma talha pneumática, né? Porque ele está movimentando, ele levando uma carga. Então, o nosso fator de correção vai ser de 1,35, tá bom? Vou voltar lá para o slide, ó. Vamos trazer para cá. Então, nosso fator de correção, né, que a gente achou aqui, ó, que é 1,35. Fator de correção. Ou seja, a força de avanço, então, é a força teórica vezes o fator de correção. A nossa força teórica, ela é de 45 kgf. Então, vou colocar a unidade de medida aqui, ó, kgf, tá bom? Vezes o fator de correção de 1,35. Isso daqui, então, vai me dar, ó, 45 vezes 1,35, 60,75 kgf. Tá aí, achamos então a força de avanço. Ó, a área do cilindro, então. Para eu saber a área do cilindro, eu vou pegar a força de avanço sobre a pressão de trabalho. Então, aqui eu tenho a pressão de trabalho foi dada no enunciado, a força de avanço a gente acabou de calcular, 60,75 kgf. Vou colocar uma unidade de medida também, só para ficar mais didático.
E a pressão de trabalho, nós vamos considerar 6 bar igual a 6 kgf por centímetro quadrado. kgf por centímetro quadrado. Ok, gente, então veja bem, nós temos aqui então o resultado, né? Isso aqui vai sair para mim o resultado da área do cilindro. Então vamos calcular aqui, 60,75 dividido por 6, vai dar próximo de 10, né? Deu 10,125 centímetros quadrados. Ok, nós já temos a área do cilindro, determinamos aqui a área do cilindro. Com a área do cilindro eu jogo na fórmula da área, a área é igual a πd2 sobre 4, então o diâmetro vai ser 2 vezes a raiz quadrada da área sobre π. Então, substituindo aqui, vai ser diâmetro igual a 2 vezes a área vai ser 10,125 dividido por π, 3,14. Então, o diâmetro do cilindro vai ser igual a 10,125 dividido por π, 1,79 centímetros, né? Eu posso converter isso daqui para milímetros. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de converter aqui direto, deixa eu trazer isso para cá. Vamos trazer algumas unidades de medida diferentes. O diâmetro é 1,79 centímetros. Dependendo do fabricante, eu posso ter tabela em milímetros. Então, eu teria um diâmetro de cilindro com 17,9 milímetros. Deu um diâmetro pequeno, na verdade, né? Um diâmetro até relativamente pequeno. Pode ser que tenha fabricantes aí que nem tenha. Comece aí próximo disso. Oi? Tem que multiplicar por 2 aí, não? Isso é verdade, hein? Esqueci de multiplicar por 2. Muito bem. Por isso que deu baixo, né? 3,59. Obrigado, isso aí. Tudo bem. Ô, Lucas? Isso. Tá vendo? Estou começando a reconhecer vocês pela voz agora. Obrigado, Lucas. Então, olha só, vamos lá. 3,59 centímetros, né? Passando para milímetros, 35,9 milímetros. E eu posso transformar isso para polegada, né? Transformação de polegada. Bom, aqui nós estamos falando desse período de mecânica, né? Não vou nem falar de transformação para polegada, então, não. 35,9 milímetros dividido por 25,4. 1,41 polegadas. Vamos falar de polegada decimal, tá? Por enquanto, a decimal já atende para nós. 1,41 polegadas. Tá aí, ó, já tem as 3 unidades, porque dependendo da tabela do fabricante, a gente pode escolher um ou outro, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou usar, gente, eu estou usando Parker, para falar a verdade, eu até fiz uma consulta aí também da Festo, da SMC. A Festo tem um negócio que abacalhou minha aula, sabe? Que se você entrar no site da Festo, ele faz todo esse cálculo para vocês, eles têm um sisteminha online lá, que você vai jogando os parâmetros e te fala tudo isso aqui já. A SMC, eu não achei uma tabela deles que para custos maiores, com certeza eles têm, depois eu vou trazer, né? A série que eles têm uma série de até 500 milímetros, e a série de até 500 milímetros deles ainda vem com um diâmetro só de haste. Bom, resumindo, vamos dar uma olhada aqui na tabela da Parker. Deixa eu pegar lá no... Já vou abrir a tabela aqui. Vamos abrir direto o catálogo, que é melhor, né? Tá aqui, ó, projetando o catálogo, vou lá no índice. Aqui ele me traz várias séries deles, né?
cilindro miniatura, compacto, mini ISO, guias lineares e tal, eu vou pegar o cilindro série Heavy Duty. Então, vamos lá na série Heavy Duty de cara, ó, aqui ele traz uma introdução no catálogo, fala dos tipos de cilindros, com amortecimento, duplex, que é o tandem, a gente estudou, tem um exercício aqui de tandem, eu acho que eu vou deixar vocês fazerem, etc. Ok, daqui lá para baixo ele vem com tabelas, ó, tá aí, a primeira tabela, né, a tabela 2 ele fala de força teórica, aqui ele está mostrando um exemplo só, né, aqui no texto do exemplo tem aí explicando essa especificação. Bom, se a gente observar, vamos por essa tabela aqui mesmo. Eu vou fazer um Alt Tab aqui e vou voltar lá para a nossa resolução, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente achou 1,41 polegadas, essa tabela está em polegadas. Então, quer dizer, nosso cilindro está abaixo de 1,5 polegadas. E quando eu venho para a tabela, observa que a tabela já começa com 1,5 polegadas diante do cilindro. Ok? Então, essa série aqui, ó, é a série 3400. Eu gosto de colocar isso lá na resolução, então nós vamos escrever isso da seguinte forma. Então, nós vamos pegar Parker, série Heavy Duty, e vou só colocar a informação aqui, que nós estamos pegando a linha 3400. Ok? Vou até colocar assim, a série, então já está lá, série 3400, ok. Então, nós vamos pegar um cilindro da seguinte forma, diâmetro do cilindro, né? A gente pode encontrar literatura, autor, falando que também chamando de camisa. Eu mesmo uso muito o termo camisa também, camisa do cilindro. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Diâmetro da camisa. Então, nós temos que o diâmetro da nossa camisa, né, o diâmetro do cilindro, de 1,5 polegadas que a gente escolheu. Então, vamos colocar assim, ó, 1,5 polegadas. Vou colocar aqui já polegada fracionária. E o diâmetro da haste é 5/8, vamos confirmar lá, 5/8. Então, nós temos uma haste de 5/8 de polegada. Ok, a grande questão é, será que suporta a flambagem? Então, vamos fazer agora a verificação da flambagem. É isso que a gente precisa fazer agora. Verificação da flambagem. Será que essa haste ela corre o risco de flambar? Gente, assim, por empirismo, eu nem faria o cheque da flambagem, eu chutaria assim, não vai flambar, com certeza não. Mas sei lá, né? Vamos, assim, o empirismo nem sempre é bom. A gente precisa de fazer o cheque, é para isso que a gente está aqui. Então, vamos fazer esse cheque da flambagem. E o primeiro passo para a gente fazer o cheque da flambagem é a gente determinar o fator de segurança. O fator de segurança. Eu acho que a gente poderia até fazer o seguinte. Ó. Eu vou copiar isso aqui para o próximo slide. E vamos trazer isso para cá. E vamos dar um prosseguimento aqui. Bom que esse material aqui fica de apoio para vocês. Esse aqui é o exercício 2, na verdade, né? Então, aqui, exercício 2. Né? Isso, exercício 2. Muito bem. Deixa eu organizar isso aqui, deixa eu descer isso aqui um pouquinho. Vou trazer isso para cá. Beleza. Bom, então é o seguinte. Nós precisamos de ter critérios
para a determinação do fator de segurança. E eu quero reforçar de novo que aqui não existe norma para esse fator de segurança, não. Não existe nenhuma norma que regulamenta esse fator de segurança. Eu vou até colocar uma observação no seguinte: como não é regulamentado por normas, a gente pode não falar de adotar, né, mas estabelecer critérios arbitrários. Ou seja, quando a gente fala arbitrário, a gente está falando o seguinte, né, é uma palavra bonita para dizer que você escolhe, a responsabilidade é sua. Gente, é importante o seguinte: quando eu falo, isso aqui é algo muito sério, né, principalmente para o engenheiro, ele tem a responsabilidade, como algumas outras profissões, que se você erra, por exemplo, num dimensionamento de um cilindro pneumático, você foi lá e dimensionou, especificou e machucou alguém, você pode responder e vai responder criminalmente e civilmente. Então, o engenheiro ele tem que ter bastante cuidado naquilo que ele está projetando, nas decisões e etc., né? Porque quando você responde criminalmente, você está respondendo através da empresa, ou civilmente, é você, o seu CPF, é você que vai responder na justiça, isso pode dar cadeia, tá? Exemplo, assim, um exemplo que eu gosto de citar, né? Na verdade não gosto, odeio, experiência recente que eu tive na Vale, o meu gerente, ele já tinha 2 processos cíveis, né? Por causa de morte na equipe dele. Né? Um funcionário morreu dirigindo e ele respondendo civilmente por isso, e o outro foi nesse acidente de Brumadinho que teve lá agora, que ele também está respondendo civilmente por causa do acidente, né? E dentre as N pessoas que estão respondendo. Mas para ajudar nessa tomada de decisões, eu posso colocar o seguinte, né? Eu vou colocar assim, alguns critérios sugeridos. E a gente pode fazer uma análise, por exemplo, se eu colocar aqui uma tabelinha para guiar vocês, eu uso essa tabela, né, pessoalmente falando. Quando eu faço alguns cálculos e não existe norma, eu sempre gosto de consultar essa tabela aí. Então, vamos adotar o seguinte, aqui eu vou colocar critério. E aqui, fator de segurança. Eu não vou falar para vocês de quanto que é o fator de segurança, porque aqui é o fator arbitrário, tá? Então, vou falar assim, quando envolve segurança de pessoas, né? O fator de segurança nosso tem que ser alto. É isso que eu quero colocar. Então, aqui o fator de segurança, ele tem que ser alto. Tem pessoas envolvidas, posso machucar a gente, então capricha no fator de segurança. Se eu tenho prejuízo financeiro decorrente de quebra de máquina, alto. Alguém que entrou na sala aqui. Então, aqui eu também tenho um fator de segurança alto. Eu vou trocar essa palavra alto aqui, vou colocar lá no início da frase. Então, eu tenho um prejuízo alto, prejuízo financeiro alto, decorrente de quebra de máquina. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: a máquina, o cilindro travou, a máquina quebrou em função disso, e, consequentemente, o que eu tenho que consertar na máquina, esse travamento da máquina quebrou outros dispositivos da máquina. Então, meu fator de segurança aqui, ele tem que ser também, eu vou falar o seguinte, de médio para alto, não pode ser baixo. Se eu tiver de prejuízo financeiro, parada de produção. Então, aqui eu tenho um fator de segurança também
eu acho que eu nem colocaria médio aqui, eu iria no fator alto. Se a máquina quebrar, ela não pode comprometer a produção. Eu não posso correr o risco de comprometer a produção devido ao travamento do cilindro. Então, eu colocaria alto. Quando que eu colocaria um fator de segurança baixo? Sem risco para a segurança de pessoas e fator financeiro, ou prejuízo financeiro, baixo. Quando eu falo prejuízo financeiro baixo, eu estou querendo dizer o seguinte, o único prejuízo que eu vou ter que ter é trocar o cilindro. Então, aqui eu colocaria um fator de segurança médio. Esse é o critério. Os meus critérios subjetivos são critérios arbitrários, realmente, né, porque não tem norma, mas isso pode te ajudar a escolher qual fator de segurança que você vai colocar. Agora, quanto que é alto, quanto que é baixo? Quando eu falo que é alto, para mim é 5, 4, 5. O médio, talvez 3 no meio do caminho. Né? E o baixo, opa, aqui é baixo. O baixo seria entre 1 e 2, ali é baixo. Né? Então seria isso daí. Ó. A gente pode adotar essas sugestões aí como critérios para a gente escolher o fator de segurança. Então, baseado nisso, vamos voltar à máquina. Bom, suponhamos que esse cilindro flambe. É pouco provável pelo tipo de mecanismo que ele vai flambar. Mas se ele flambou e o cilindro travou, a haste não consegue descer, qual é o impacto que eu vou ter disso? Vou parar a produção? Sim. Né? Então, eu tenho uma possível parada de produção se eu não conseguir fazer a exaustão dos gases. Bom, vou ter algum risco à segurança de pessoas? Vai machucar alguém se o cilindro flambar? Não, provavelmente não. Tá? Até porque células que são robotizadas, células automatizadas através de robôs, elas são protegidas e não pode ficar ninguém perto. Né? Não tem ninguém perto ali. Bom, então, o risco que eu tenho aqui é um risco financeiro de parada de produção dessa linha, tá bom? Então, ali, qual que é o fator de segurança que eu colocaria? Se a gente for seguir essa regra, seria um fator ali, talvez alto, mas eu não colocaria um fator 5 ou 4. Talvez eu colocaria um fator de segurança aqui como 3, por exemplo, ou 2, né? Talvez 3. Então, nós vamos considerar aqui, olha, considerando esse critério, nós vamos fazer o seguinte, ó, fator de segurança, nós vamos considerar o S igual a 3. Bom, alguns de vocês podem falar, mas eu não concordo, eu não colocaria 3, eu colocaria 2. Também está certo. E é bem provável que com 2 funcione e com 3 também funcione, porque eu estou fazendo um cheque de flambagem, tá bom? Mas como isso daqui envolve subjetividade, se alguém escolher 5, é o critério da pessoa. Se alguém escolher 1, também é o critério da pessoa. Né? Mas o que vale é o bom senso. Tá aí. Próximo passo, então, agora, é a gente calcular a carga de Euler. Né? Carga de Euler. Tá aqui, ó. Escreve Euler e lê Euler. Né? Ok. Bom, então a carga de Euler, deixa eu pegar uma fórmulazinha aqui só para facilitar, vou copiar essa daqui. É o seguinte, ó. K, vamos escrever isso aqui, ó. Então K vai ser igual à força de avanço, que a gente já calculou, né? Em função da força teórica, dividido pelo fator de segurança. Então, é isso daí, ó. Ok? Então, tá aí, ó. Força de avanço dividido pelo fator de segurança. Então, vamos lá. A nossa força de avanço foi de 60,75 kgf, considerando já os atritos envolvidos. Então, 60,75 kgf. E nós vamos dividir isso daqui, olha, por 3. Então, calculando 60,75 kgf. Importante, gente. Já vamos voltar aqui e corrigir. Na flambagem, a gente precisa usar em newtons, tá? Então, eu vou ter que voltar aqui, só lembrar, olha,
a força de avanço, já vou aproveitar e calcular aqui a força de avanço também em newtons. Então, nós teríamos aqui, ó, refazendo esse cálculo aqui, em newtons, 441,45 newtons, vezes 1,35. Então, nós temos 441,45 vezes 1,35, dá 595,96 newtons. Tá aí. Então, esse aqui é o valor nosso. A gente vai usar lá, da força de avanço real, tá? Eu poderia pegar o 60,75 também e multiplicar por 9,81, né? 60,75, 9,81, deu exatamente o mesmo resultado, nem arredondamento não precisou. Então, aqui nós vamos ter, na verdade, a força, então, em newtons, de 595,96, tá? Dividido por 3, nós vamos ter aqui uma força, uma carga de Euler de 198,65 newtons. Ok, gente. A gente determinou a carga de Euler. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, vamos prosseguir. Qual que é o próximo passo? É a gente calcular o momento de inércia. Momento de inércia, deixa eu só aproveitar a fórmula aqui que eu vou... Tá aqui, ó. Acho que eu vou até fazer o seguinte. Trazer para cá. Então, o momento de inércia, nós vamos calcular por essa equação, né? Que nós temos que vai ser o comprimento livre de flambagem elevado ao quadrado, vezes K, que é a carga de Euler, dividido por π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, o módulo de Young, que é 2,1 vezes 10 elevado a 7 newtons por centímetro quadrado. Então, nós precisamos agora de determinar o comprimento livre de flambagem. Ó, comprimento livre de flambagem. Bom, aí nós vamos ter que voltar na tabela, né? Comprimento livre de flambagem. Nós precisamos de voltar na tabela. E vou voltar aqui no exercício. Olha só. Aqui mostra o comprimento livre de flambagem. Qual que é o caso que nós vamos aplicar no comprimento livre de flambagem? Quando a gente volta lá no exercício, deixa eu voltar aqui no desenho com vocês. A gente pode observar o seguinte, o que nós temos de dispositivo de forma como o cilindro está fixado? A gente pode observar que ele está aparafusado, né? Ele está parafusado aqui na tampa traseira, tá? E ele está no curso dele total livre, lá na haste dele ele só tem uma carga fixada, ok? Bom, então nesse caso eu tenho que eu não tenho nenhum dispositivo guia nem nada guiando a coifa. Ela está completamente fixa na haste do cilindro. Então, a outra extremidade do cilindro, ela está livre. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha, eu tenho um lado, uma extremidade está fixa e a outra está livre. Né? Quando eu analiso o caso 1, que é esse aqui, ó, uma extremidade livre e outra fixa. É exatamente esse o nosso caso. Então, o comprimento livre de flambagem vai ser 2 vezes L. Né? E o que é o L? Se ele for fixado na câmara traseira, eu tenho que considerar o custo dele dobrado, né,
porque a haste toda ainda tem vou precisar de somar o comprimento da camisa. Se ele tiver fixado na câmara, na tampa dianteira, vai ser só o custo dele, né, do L aqui, do comprimento da haste, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso e levar lá. Para ficar bem explicadinho, eu vou fazer o seguinte. Beleza. Vou copiar e colar isso aqui na nossa resolução. Tá aí, ó. Então, vamos colocar um lembrete aqui, né? Então, nós estamos falando que é a tabela. Nós vamos considerar o caso 1. Que é uma extremidade livre e a outra. Ok, tá aí. Então, esse é o cheque que nós vamos fazer. Bom, nós vamos precisar de voltar no enunciado agora e pegar o comprimento, né? Qual que é o custo do cilindro, que tem que ser informado. Vamos lá ver. É engraçado que não tem o custo, não foi informado o custo do cilindro. Não foi informado. Então, falei aqui na hora de escrever o enunciado. Deixa eu corrigir aqui, então, duas coisas, que aqui não é tinta, é solda, e eu vou ter que atribuir aqui agora o comprimento, tá? Do custo total. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou dizer o seguinte, né? Que ele tem 45 kg, a pressão de trabalho do sistema é de 6 bar, e o custo total do dispositivo é de 800 milímetros. Pronto. Ele vai deslocar 800 milímetros, ou seja, quase 1 metro, né? Para poder fazer... Acho que aqui fica muito. Eu vou colocar 600, acima de 500, beleza. Né? Para poder descer a coxa e fazer a sucção, né? A exaustão dos gases. Entendido, gente? Sem o custo não dá para a gente fazer a verificação da flambagem. Foi um erro aqui no enunciado. Dúvidas até agora? Ok. Então vamos lá. Diga. Com relação àquela hora que você trocou para Newton, Okay. Quando nós vamos fazer a área do cilindro, tem que dar em centímetro quadrado. Aí teria que fazer de novo a conversão ou vai deixar do jeito que está? Não, aqui, ó, Juliano, boa pergunta. Aqui foi o seguinte, ó, eu calculei em kgf e em newtons, né? Isso. Em kgf é para achar o diâmetro. E aí, quando eu calculei a área, já saiu em centímetros quadrados. Correto. Para a gente fazer a verificação da flambagem, tem que ser em newtons. Então, eu recomendo para vocês acharem as duas unidades, em kgf e em newtons. É mais fácil a gente sempre achar os dois, porque já dá na proporção certa. Exato, isso aí. Ok. Bom, aí, Juliana, já aproveitando até a sua pergunta, é o seguinte, e quando que eu preciso de fazer o cheque da flambagem, né, a verificação da flambagem? Se o custo é pequeno, gente, não precisa. Por exemplo, o meu cilindro ele vai deslocar, o custo dele é 100 milímetros, não precisa fazer cheque de flambagem, então você calcula só em kgf. Não precisa nem calcular em newtons. Né? Aí o resultado que der ali na fórmula é isso mesmo, kgf. Então você recomenda acima de 500 milímetros, por exemplo? Acima de 500 você faz a verificação de flambagem. Abaixo de 500 não precisa não. E acima de 500, inclusive 500. Bateu 500 milímetros, faz o cheque da flambagem. Abaixo de 500 não. Isso aí é inclusive recomendação dos próprios fabricantes, tá? Os próprios fabricantes recomendam isso. Certo. Tanto é que naquela tabela da PAR, aquela que você mostrou,
até 500 milímetros não é da série Heavy Duty, né? Não é. Aqui, ó, se a gente projetar aqui, ó, vou voltar lá no índice, né? Se eu pegar a série ISO, quer ver? Deixa eu reduzir o zoom. A série ISO, vamos pegar aqui, ó, ISO. Vamos ver de quanto que se ele traz para mim, ó, o curso, a faixa de curso possíveis para esse cilindro, né? Vai estar em algum lugar aqui. Ele está aqui, ó, muita gente que é chamado cilindro pneumático tirantado, né? Tirantado é porque ele é montado com tirantes, né? Tubo e tirante, tá? Bom, vamos ver se ele traz aqui Ó, a gente pode observar os diâmetros possíveis dele. O diâmetro do cilindro vai de 32 a 125 milímetros, tá? Vamos ver custo padrão. Essa série ISO, ele vai até custo de 500 milímetros. Até 500 milímetros eu acho dessa série ISO. Acima de 500 não tem. Aí já é a série Heavy Duty. Aqui é a codificação do cilindro para poder comprar, basicamente. Então é isso, ou seja, para a gente fazer o cheque de flambagem, acima de 500, inclusive, faz a verificação de flambagem. Abaixo de 500 não precisa, não. O curso é curto, a probabilidade de flambar. Assim, na verdade, gente, a flambagem sempre vai acontecer. A questão é se a flambagem vai causar deformação plástica. Ou seja, se ele saiu da deformação elástica e foi para a plástica, é perigoso, né? Então, acima de 500 milímetros, a probabilidade de ele entrar na deformação plástica é alta, aí você faz o cheque da flambagem. Acho que essa é a regra, né? Vamos voltar lá, então. Agora a gente já tem o curso, né? Eu estava faltando no enunciado. Então, nós temos o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, curso. O curso dele é 600 milímetros. Que vai ser igual, aqui eu vou precisar de converter para centímetros, né? Então, estou falando de 60 centímetros de curso. O valor do L, que está ali, ó, L vai ser igual a 2 vezes 600. Por que nós temos aqui, ó, 2 vezes 600? Isso aqui vai me dar 2 vezes 60, né? Vamos colocar assim, 2 vezes 60, que é igual a 120 centímetros. Aqui eu estou considerando, então, camisa. Vou chamar de camisa, não vamos pegar o cilindro mais haste. Então, quando o cilindro estiver completamente avançado, o L que está na tabela ali, ó, indicando na tabela, vai ser de 120 centímetros. Né? Ok, e de quanto que vai ser agora o meu comprimento livre de flambagem? Ou seja, eu preciso de determinar. Ok, está aqui lambda. Na última aula eu levei um couro para achar esse lambda que eu não dormi enquanto eu não achei ele aqui. Mas agora já está aqui dominado. Então o nosso lambda, né, o comprimento livre de flambagem, ele vai ser igual a 2 vezes o valor de L que a gente achou ali. Ó. Então, 2 vezes o valor de L, nós estamos falando que ele vai ser igual a 2 vezes 120 centímetros. Ou seja, o nosso comprimento livre de flambagem vale 240 centímetros. Tá? Ok, nós já temos aqui o comprimento livre de flambagem. Né? Tá determinado aí. Fui na tabela, analisei a forma que o cilindro é fixado, tá? Achei o valor de L, que o L eu tenho que considerar, como ele está fixado na tampa traseira, eu tenho que somar o comprimento do cilindro mais o comprimento da haste. Então, por isso que é 2 vezes 60 centímetros. Nós achamos aqui um comprimento livre de flambagem, então, de 240 centímetros. Aí eu volto nessa fórmula aqui, ó, e vou achar, então, o momento de inércia. Né? Deixa eu só fazer um negocinho aqui que faltou. Vou fazer isso aqui, tá vendo? Trazer isso para cá.
Agora, que eu já sei o comprimento livre de flambagem, então, o momento de inércia que nós vamos determinar. Que a gente está chamando de J. Ok. E com o momento de inércia, a gente vai achar o diâmetro final da haste, né? O diâmetro mínimo para a haste não flambar, é o diâmetro mínimo. Ok, então vamos lá. Ó, o momento de inércia, então, vai ser igual. Eu vou ter que jogar aqui em centímetros quadrados o comprimento livre da flambagem, porque o módulo de Young, ele me deu em newtons por centímetro quadrado. Então, vai ser igual a 240 elevado ao quadrado. E a carga de Euler, que a gente achou ali, ó, que é de 198,65 newtons. Vou dividir por π elevado ao quadrado vezes o valor do módulo de elasticidade. Vou colocar unidade de medida, não vou trazer só isso para cá. Então, beleza. Tá aí, ó. Né? Dessa forma aqui, ó, eu vou calcular o momento de inércia. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, aqui na minha vizinhança tem cachorro para todo lado. Meu vizinho aqui em casa, eu acho que a próxima raça que vai dominar o mundo vão ser cachorro, viu? Quando acabar o ser humano, o cachorro que vai dominar o planeta aí. Ó, 240 ao quadrado, vezes 198,65. Vamos dividir por π elevado ao quadrado, vezes 2,1 elevado a 7. Bom, ok. Então, olha só. Aqui ele me deu um resultado de 0,055 centímetros. Olha que interessante, né? Ele me deu aqui, ó, 55,2 vezes 10 a menos 3. Deixa eu colocar o 2 ali também, ó. Né? Então, olha só. 1, 2, 3, isso. 55,2 vezes 10 a menos 3 centímetros. O resultado... desculpa. Centímetro a quarta, isso é importante, né? Centímetro a quarta, porque o momento de inércia é centímetro a quarta. Beleza, aí tá. Centímetro elevado a quarta. Calculamos o momento de inércia. Eu tenho que pegar esse momento de inércia agora e jogar na fórmula do diâmetro. Agora eu consigo achar o diâmetro final da haste, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos arrematar o exercício agora, inclusive com a nossa análise, né? A gente precisa saber o seguinte, aquela haste lá que a gente escolheu de 5/8, ela aguenta ou não, né? Então, deixa eu trazer isso para cá. Diâmetro, vou até escrever assim, ó, diâmetro mínimo da haste para suportar a flambagem. Esse cálculo, o resultado que vai me dar agora, é justamente isso, né? A saída do cálculo ele vai me falar, olha, para a haste não flambar, ela tem que ser no mínimo de tantos milímetros, centímetros, etc. O resultado da fórmula já vai ser em centímetros. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó, e levar para lá. Essa fórmula aqui que é o diâmetro da haste, né? Que eu peguei a fórmula, a equação do momento de inércia e isolei o diâmetro da haste, uma vez que agora a gente tem o diâmetro nós temos o valor do momento de inércia. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos determinar aqui. Então, nós teremos... Tem hora que esse negócio dá um corinho.
Aleluia. Vamos lá. Vou pegar esse valor de 0,0052 centímetros a quarta. Vou substituir aqui pelo J. É só isso. Tá? Então, vamos fazer as contas aqui. E vamos ver de quanto que dá esse valor. 64 vezes dividido por π. E a raiz quarta disso. Ok, então nós temos um diâmetro da haste de 1,03, vamos arredondar, 1,03 centímetros. Esse é o diâmetro mínimo. Isso daqui, então, eu tenho 10,3 milímetros, né? Para não flambar. É o diâmetro mínimo que a haste tem que ter. Eu posso converter isso aqui, para polegada. Nós temos 0,405 polegadas. Bom, a questão é a seguinte: a haste de 5/8, ela atende, deixa eu só colocar uma observação aqui, isso daqui, que a gente calculou, ele na verdade é o diâmetro mínimo da haste, né? É o mínimo que a haste tem que ter para ela não flambar, tá? Ok, só um lembretezinho. A nossa haste escolhida é de 5/8. Vamos falar o seguinte: a haste selecionada. Então, nós temos uma haste de 5/8. Vamos converter isso aqui para milímetros. Então, nós temos que o diâmetro da haste ele é igual a 5/8 de polegada, né? Então, 5/8 de polegada dá 15, olha que interessante, 87 milímetros. Então, veja bem, a nossa haste, ela suporta a flambagem? Sim, ela suporta a flambagem. Por quê? Porque o diâmetro da haste selecionada é maior do que o diâmetro mínimo da haste de flambagem. Ok? Por isso que ela suporta. Se a nossa haste selecionada fosse inferior a esse valor aqui, eu teria que escolher uma haste superior a 5/8. Então, vamos colocar esse lembrete aqui, a haste selecionada suporta a flambagem, suporta a carga, a solicitação, né? Vamos usar o termo correto lá da resistência dos materiais, a solicitação de flambagem, pois o seu diâmetro é superior ao diâmetro mínimo de flambagem. Aí a resposta. Bom, vamos fazer uma enquete aqui agora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz todo esse cálculo considerando que o meu fator de segurança que eu adotei foi 3. Então, eu fui conservador na escolha do fator de segurança, né? Quer dizer, eu considerei o seguinte: ok, essa máquina, se ela quebrar, se ela parar, ela não machuca ninguém, mas ela vai afetar, vai parar minha linha de produção, então eu não quero que isso aconteça em hipótese alguma. Se eu escolhesse um fator de segurança menor, então, se ao invés de 3, eu tivesse colocado 1,5, vocês acham que esse valor que nós achamos aqui, ele seria mais próximo, ele seria
maior ou menor do que isso? Desculpa, esse daqui, ó, de 10,3. Vocês acham que eu adotando um fator de segurança menor, existiria a possibilidade da haste não aguentar a flambagem? Essa aqui é a questão que eu estou colocando para vocês pensarem a respeito. Bom. Com fator de segurança menor, você exigiria menos, Marco Túlio. Perfeito, Juliano, exatamente isso. Com um fator de segurança menor, né, do jeito que você colocou, e essa é a resposta, eu estou falando que eu exigiria menos da haste. Ou seja, a minha carga de Euler, ela seria maior, ela seria o dobro. Então, vamos analisar matematicamente para responder. Cadê a carga de Euler? Está aqui. Ó. A carga de Euler seria o dobro, porque eu estou usando o fator de segurança pela metade. A carga de Euler seria o dobro. Se eu dobrar aqui a carga de Euler, o momento de inércia seria dobrado também. Ou seja, eu estou aumentando o momento de inércia. Aumentando o momento de inércia aqui, ó, o diâmetro mínimo da haste também seria maior. Ou seja, eu estou reduzindo ainda mais a possibilidade da haste flambar. Eu estou querendo dizer que, com um fator de segurança menor, eu estou sendo menos conservador ainda. Quanto maior o fator de segurança, eu tenho uma probabilidade maior de eu descartar aquela escolha que eu fiz inicialmente. Né? Eu estou descartando, olha, esse cilindro aqui não atende, eu vou ter que pegar o maior. Essa é a questão, tá? Essa é a análise que eu quero deixar para vocês aqui neste exercício. Dúvidas até agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Marco Túlio. Oi. Esse 2,1 vezes 10 a 7 aí, eu perdi. Você pode explicar de novo aí, só como que você... Explico. Porque é o seguinte, sabe? É o Vinícius que está perguntando, né? É o seguinte, Vinícius. Isso daqui, ó, é lá da resistência dos materiais. O momento de inércia, ele é calculado, né, dessa forma. Eu vou pegar o comprimento livre de flambagem, isso para flambagem, tá? Vezes a carga de Euler, dividido por π elevado ao quadrado, sobre essa constante, que é o módulo de elasticidade. Isso daqui, ó, o E, que é 2,1 vezes 10 elevado a 7, é uma característica intrínseca de cada material. Então, por exemplo, se eu pegar lá aço, qual que é o módulo de elasticidade do aço? Esse número deve estar estranho para vocês, que lá na resistência dos materiais, ciência dos materiais, vocês não estudaram em centímetro quadrado, vocês estudaram em Pascal. Então, o módulo de elasticidade do aço é de 210 gigapascal, tabelado. É uma característica do aço. Da mesma forma que tem densidade do aço, né, o peso específico, massa específica, tudo isso daí, entendeu? É uma constante relativa ao material em si. Tranquilo. Beleza. Mais dúvidas, gente? Vamos fazer mais um, então? Vamos selecionar aqui. Olha, esse exercício número 3 aqui, a gente pode até chegar à conclusão, também já analisando rapidamente, que eu queria fazer o 3, mas está faltando o curso. Ah, não, está aqui o curso, beleza, então vamos lá. Exercício número 3. Exercício número 3, ele fala o seguinte, ó, deixa eu aumentar o zoom aqui, eu vou explicar o desenho da máquina, mas é uma indústria de serraria, né, e eu tenho aqui um lingote de madeira, não sei se na marcenaria pode usar esse termo lingote, né, uma placa de madeira, e eu preciso desbastar essa placa para dar um acabamento nela, ou fazer um canal, um rasgo, ou cortar realmente a placa. Então aqui eu tenho um magazine, esse dispositivo é chamado de magazine, onde eu coloco várias placas de madeira aqui, tá? Então eu tenho um cilindro pneumático que empurra a placa de madeira para a esteira transportadora. Nessa esteira transportadora eu tenho 2 rolos compressores, né, com mola, que vai prensar a madeira contra a esteira, tá? E a esteira faz a placa de madeira se deslocar contra a serra.
e fazer o corte da madeira. Bom, então o funcionamento é esse, né? Quando a placa desloca, acabou a placa, tem um sensor fim de curso que detecta que a placa passou, o cilindro avança de novo, aí eu tenho um sensor aqui, 2 o sensor, passa está até chamando de fresa, tem os 2 roletes de fixação. Então o funcionamento da máquina basicamente é esse, o cilindro empurra a placa de madeira contra a fresa, contra a serra, né? Bom, aqui tem todo o contexto, né? São as preliminares aí, ó, explicando como é que funciona a máquina, etc. Mas aqui no final a gente já pode partir direto aqui para o final, que ele fala o seguinte, ó. Sabendo-se que o peso de cada placa de madeira é de aproximadamente 60 quilos e que deve ser deslocada por um percurso de 1,2 metros, especifique o cilindro pneumático para uma pressão de trabalho de 6 kgf por centímetro quadrado. Ok, então nós estamos considerando o seguinte, o peso da placa é de 60 quilos. Obviamente que eu não vou deslocar só 60 quilos, porque eu tenho um atrito envolvido. Então aqui a força de avanço teórica é de 60 quilos. Mas nós vamos ter que calcular a força de avanço real. Deve ser deslocado num percurso de 1,2 metros, então nós temos aqui o nosso L, né? A gente pode observar, deixa eu ver se fala alguma coisa sobre a fixação. Não, ele não fala nada sobre especificação, mas pelo que eu estou entendendo aqui, que a tampa dianteira do cilindro ela está livre, ele está fixado só na tampa traseira do cilindro. Tá? Ok, então nós vamos fazer aqui a mesma sequência de cálculo. Né? A gente vai calcular a força de avanço, depois fazer o cheque da flambagem, considerando que o curso é de 1,20 m. Ok, vamos lá então. Está aqui, resolução número 3. Deixa eu só corrigir isso aqui. Esse aqui é o exercício número 2. E a gente vai partir para o exercício número 3. Está aqui, né? Todos os dados estão aí. Então a gente consegue, já começa calculando, não é calculando, mas determinando a força de avanço teórica, que é de 6 kgf. 6 kgf. Bom, quando a gente, deixa eu usar a tabela aqui do Word, que é melhor. Agora a gente precisa determinar o nosso fator de correção. A gente pode observar pelo desenho que ele empurra a madeira, né, até o final do curso. Então ele avança um pouco, toca na madeira, continua empurrando até ela cair na esteira. Ou seja, quando a gente volta para esse desenho aqui, ó, a gente pode considerar que... a gente pode considerar que o cilindro ele vai tocar na carga o tempo todo. Então, de novo, a gente vai repetir a situação do exercício anterior. Né? Voltando para a tabela, nós temos a situação que é o seguinte. O cilindro, imagino que ele não vai deslocar rápido, ele tem que ser uma velocidade lenta, até para não danificar nenhum dispositivo, nem a própria placa de madeira. E a carga vai ficar acoplada em todo o curso do cilindro. Então, de novo, nós vamos pegar essa situação aqui, ó, com um fator de correção de 1,35. Então, vamos voltar lá para o exercício. Então, olha só, nosso fator de correção, 1,35. Então, a nossa força de avanço, ela vai ser igual a 60 kgf. Vezes 1,35, né? Então aqui nós temos um valor de 81 kgf de força. Nós vamos precisar também de achar esse valor em newtons, já para ganhar tempo. Nós vamos precisar lá na frente, né? Deixa eu mover isso para cá. Então, vamos repetir esse cálculo aqui, ó, agora usando, então,
a força de avanço também em newtons. Então, já vou pegar aqui o valor em kgf, que a gente calculou, 81 kgf, né, vezes 9,81, ,794,61 newtons. Ok. Beleza. Então, está aí a força de avanço tanto em kgf quanto em newtons. Para a gente determinar a área do cilindro, já foi dada a pressão também, né? Deixa eu botar a pressão aqui embaixo. Então, a pressão de trabalho foi dada no enunciado de 6 kgf. Então, eu vou colocar assim, ó, pressão igual a 6 kgf por centímetro quadrado. Bom, assim, talvez algumas pessoas perguntem, mas por que toda hora usa 6 kgf por centímetro quadrado? É uma faixa de pressão que a gente pode perceber que é o seguinte, nessa faixa de pressão, eu consigo realizar muito esforço baseado no que os fabricantes me dão de diâmetro do cilindro, tá? Então, eu consigo ter uma gama grande de forças e sem ter pressões muito elevadas, porque você trabalhar com pressão alta é ruim. Porque a pressão alta, eu tenho que superdimensionar mangueiras, conexões, válvulas. Então, o ideal seria a gente trabalhar com pressão baixa, não com pressão alta. Até por questão de segurança também pessoal e etc, né? De segurança de pessoas. Arthur, Oi? por que a força teórica é 60 kgf mesmo? Ele deu no enunciado que o peso... mais para cima. Beleza. Ele fala aqui que o peso da madeira é de 60 quilos. Tá certo. Entendi. Beleza. Okay? Assim, se a gente fosse analisar, sabe, na teoria, não é essa carga que estaria acoplada ao eixo, a haste. A força que ia ser contra a haste seria 60 kgf, que é a força normal, isso aí vocês daram lá na física, vezes o coeficiente de atrito cinemático e o estático, o cinemático porque é maior. Então, esse que seria o cálculo. Porém, a gente não sabe... Para cortar madeira ainda, né? Para a fresa... mas aí na fresa, lá no dispositivo aqui, ó, o cilindro só empurra e coloca na esteira. A esteira que empurra contra a fresa. Certo. É a esteira que faz essa força contra a fresa. Isso aí, exatamente. Então, nesse exercício aqui, assim, se a gente fosse analisar de acordo com os conceitos da física, eu teria que pegar o peso próprio da carga, da madeira, e multiplicar pelo coeficiente de atrito, só que a gente não sabe de quanto que é o coeficiente de atrito. Então, a gente acaba usando o próprio peso e multiplica pelo fator de correção para compensar o coeficiente de atrito mais os atritos internos, tá bom? Bom, a questão é essa. Vamos lá, vamos continuar com os cálculos, então. A pressão de trabalho foi dada, de 6 kgf. Então, aqui, olha, para calcular a área do cilindro, nós vamos ter uma força de avanço, eu vou usar em kgf, 81 kgf, dividido então, 81 kgf, isso daqui dividido por 6 kgf por centímetro quadrado. Aí, vamos ver de quanto que vai me dar esse valor aqui, ó. Aqui ficou um H. Ok. Então, 81 dividido por 6, 13,5 centímetros quadrados. Beleza, a gente achou a área do cilindro. Está aqui a fórmulazinha de novo, tal. Então, para achar o diâmetro do cilindro, nós vamos ter 2 vezes a raiz quadrada da área, então que é de 13,5, dividido por π, 3,14. Então, isso daqui, ó,
raiz quadrada, 2 vezes 4,14 centímetros. Ou seja, esse cilindro, ele vai me dar ele vai ter um diâmetro de 41,4 milímetros de diâmetro do cilindro. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Então, o diâmetro, 41,4 milímetros, né? Tá aqui, multipliquei por 10. E vamos também, já para ganhar tempo, né? Vamos colocar aqui em polegadas. Dá 1,63 polegadas. Tá certo? Ou seja, dá um pouco mais de 1,5 polegadas. Vamos ver o que a tabela vai me dar lá de possibilidades em termos de diâmetro em função de polegada. Né? Ok, então olha só. Nós já temos aqui já o diâmetro do cilindro. Né? Então, uma vez que nós temos o diâmetro, vamos consultar a tabela. Deixa eu já projetar aqui a tabela do fabricante. Eu voltei lá na série, vamos pegar aqui a série Revidut. Vamos lá na tabela de novo, tá aqui, ó. Olha que interessante. Então, veja bem. 1,5 polegada é 1,5 polegadas. No nosso exercício, a gente achou 1,63 polegadas. Então, nós vamos precisar... Deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos ter que pegar o que está superior a 1,5 polegadas, então 2 polegadas, né? Ok, vamos lá então. Ó, vou copiar isso aqui, colar. Beleza. Então, quando a gente vai lá na tabela, de novo, eu estou usando Parker, série Heavy-Duty, eu tenho 1,5 polegada, e depois eu tenho 2 polegadas. Nós vamos ter que pegar o cilindro de 2 polegadas. Né? Esse daqui, ó. Bom, então vamos voltar lá. Ó. Eu tenho um cilindro, então, diâmetro do cilindro, 2 polegadas. Então, vamos escolher qual haste que nós vamos utilizar. Vamos pegar eu recomendo pegar a haste de 5/8, questão de custo. Eu poderia ir direto na haste de 1 polegada, eu vou pegar 2 polegadas e 1 polegada de haste. Vai ficar mais caro. Com certeza vai ficar mais caro. E além de 1 polegada de haste, o que significa eu ter 1 polegada de haste? Significa que a minha força de retorno vai ser menor, olha só. Se eu pegar a força de retorno, vamos pegar com 6 barras de pressão, que está aqui, ó, ele consegue me retornar com 941 newtons. O cilindro de 5/8, ele consegue retornar com 1.138 newtons. Esse daqui atende para nós, ó, porque a nossa força em newtons deu 794 newtons. Então, ele vai carregar 794 newtons, tanto no avanço quanto no retorno. Então, já atende para nós. Tá? Nesse caso, qualquer um dos dois atenderia, mas a gente vai pela opção mais barata, 5/8 de polegada. Não é? Então, vamos voltar lá no exercício e vamos escolher a opção de 5/8 de polegada. Né? Tá aqui, ó. Então, já está aqui, já, né, que eu tinha copiado o exercício. Tá aí, ó, 5/8 de polegada. Bom, qual que é o próximo passo, então, agora? O próximo passo é fazer a verificação da flambagem. Eu vou, de novo, deixa eu copiar e colar tudo isso aqui de novo, pronto. Para ganhar tempo e lá a gente vai editando. Então, vou usar a mesma tabelinha, gente. Só quero reforçar, gente. Essa tabela, observa que a gente criou hoje. Essa tabela já existia? Não, é só uma dica, né? É só um parâmetro para vocês. Qual o fator de segurança que nós vamos utilizar? Esse é um tipo de situação, né? Esse tipo de máquina aqui, ó. Existe o risco de machucar alguém? Não. O máximo que vai acontecer, ele não vai conseguir empurrar. Se a haste do cilindro travar, ele não vai conseguir empurrar a placa de madeira. Bom, ele vai parar a produção. Se ele parar a produção dessa máquina, eu vou comprometer a produção da empresa, depende da forma de layout que é produzido. Pode ser que aqui não seja uma produção seriada,
Estou querendo dizer que eu posso ter talvez 2 ou 3 máquinas dessa funcionando ao mesmo tempo, né? Ou então, essa máquina, ela não funciona o dia todo. Ela funciona durante 1 hora por dia, 2 horas por dia, só quando é demandado, ou quando eu tenho que produzir fazer uma determinada montagem de madeira, determinado móvel, e eu vou encaixar essa peça aí. Ou seja, é uma máquina que talvez não seja crítica para o meu sistema. Sendo assim, eu, usando na questão dos meus critérios subjetivos, né, baseado em tudo que a gente fez até agora, olha só, e eu vou escolher um fator de segurança baixo. Estou considerando que o prejuízo financeiro é baixo, então sem risco para segurança de pessoas, e prejuízo financeiro baixo. Faltou uma palavra aqui, ó, prejuízo financeiro baixo. Deixa eu colocar aqui também. Então eu vou nessa linha de raciocínio, né? E eu vou considerar um fator de segurança aqui, então, ó, eu vou ser um fator de segurança baixo. Eu vou colocar aqui talvez 1,25. Tá? 1,25, 1,5, vamos colocar 1,5, pronto, 1,5. Né? Esse é o nosso fator de segurança. Ok, então nós precisamos de pegar a carga de Euler, que a gente calculou, deu 794,61 newtons. Vou trazer para cá, ó, e vou dividir agora pelo fator de segurança que eu escolhi, que é de 1,5 newtons. E vamos ver quanto que vai dar esse resultado aí, né? 1,5 dividido dá 529,74 newtons. Ok, achamos aí então nossa carga de Euler. Uma vez que a gente achou a carga de Euler, nós vamos precisar agora de achar o comprimento livre de flambagem, né? Então deixa eu colocar assim, vou trazer para cá. O comprimento livre de flambagem. Então, nós vamos precisar de ir na tabelinha. Olha só. Deixa eu colocar a tabela aqui. Tá aqui, ó. Quando a gente volta e analisa o exercício em si, vamos analisar, voltar de novo lá no enunciado. Opa, tá aqui. Nós temos uma situação que é o seguinte, ó, a câmara traseira dele está fixa, e observa que eu tenho, querendo ou não, a haste, quando ela toca na carga, a carga ela está sendo guiada. Então eu não tenho uma extremidade livre aqui, não é? Ele só está tocando, né? Esse aqui, tá vendo? Esse anteparo que tem aqui, ó, que está acoplado à haste, ele está guiado através do magazine. Então a haste não está livre, ela está através de uma guia. Então eu tenho a traseira fixada, a tampa traseira fixada, e a parte dianteira dela, né, a outra extremidade do cilindro, que é a da ponta da haste, ela está guiada. Vamos voltar lá na tabela e vamos ver qual seria essa função. Ó, então, quais são as opções que ela funciona como guia? Observa que aqui, olha, eu tenho guia e guia na carga, tá vendo? Só que eu tenho pivotação, né, ou articulação. Aqui eu tenho articulação numa extremidade e na outra. Aqui eu tenho articulação numa extremidade e a outra é fixa. Então, não é nenhuma desses dois casos, não. O caso que eu tenho é esse daqui, ó. A câmara traseira está fixa, não é? E a carga ela está sendo guiada. E nesse caso, ele considera o caso 4, que ele chama de duas extremidades fixas, né? E a flambagem, ela se comporta dessa forma aqui, ó, o gráfico dela. Mas isso não importa para nós precisamos dessa informação aqui. Então, eu vou copiar isso e colar lá. Eu vou copiar isso aqui, ó. É o caso 4 que nós vamos usar. Isso aqui vai ajudar vocês na hora que vocês estiverem estudando o material.
Ok, então vamos trazer para cá, ó. Então, o caso que nós temos aqui, caso 4, né? E o caso 4, as duas extremidades fixadas, né? Beleza. Então, o L vale, o comprimento do livre de flambagem vale L sobre 2. Mas olha só, vamos fazer o raciocínio do L. Observa que ele está fixo, o cilindro está fixo na tampa traseira. Então, o L é o comprimento total da haste vezes 2, porque eu tenho o comprimento também do cilindro, né? Então, nós temos o seguinte, ó, o custo dele. O custo vale 1,2 metros, não é? Que a gente já vai converter aqui, ó, 120, nós vamos precisar, centímetros. Ok, então daqui o custo. Bom, então, nós vamos ter que L vai ser igual a 240 centímetros. Esse daqui é o nosso valor de L, ó. L é igual a 240 centímetros. E quanto que vai valer o comprimento livre de flambagem? Vai ser L sobre 2. Então, vamos escrever isso aqui, ó. O L vai ser igual, então, o comprimento livre de flambagem é L sobre 2. Então, nós vamos ter o L 240 dividido por 2. Vai me dar igual, então, a 120 centímetros. Ok? Ah, mas não precisava nem dividir por 2, porque deu o próprio custo. Depende, se eu fixar na tampa traseira, na tampa dianteira, se o nosso não estiver sendo fixado na tampa dianteira, o lambda seria 60, porque eu pegaria o custo seria, o L seria o próprio custo, 120 dividido por 2 daria 60. Ok? Então, beleza, nós já temos aqui o valor do comprimento livre de flambagem, né? Determinamos, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar o momento de inércia. Então, determinar o momento de inércia. J, ok. E deixa eu só copiar a fórmulazinha do J. Tá aqui. Tá aí. Então, nós já temos a equação do J, de novo aí o módulo de elasticidade, né? Vamos substituir os valores aqui, vamos ver quanto que vai dar o nosso momento de inércia, né? Lambda, então, vai valer 120, tá? 120 centímetros. O K, a gente achou ali o K 529,74, e o módulo de elasticidade é esse valor aqui. Vai colar lá. Bom, ok. Então tá aí. Vamos ver o resultado disso. Zero 0,0368 centímetros a 4. Tá aí, ó. Beleza. Nós já temos aí, então, o valor do momento de inércia, né? Uma vez que a gente determinou o valor do momento de inércia, nós vamos partir para a próxima etapa, que é achar agora o diâmetro da haste, né? Ok, então, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar tudo isso aqui.
Então, o nosso momento de inércia foi de 0,0368. Eu vou pegar esse valor e vou substituir na equação do diâmetro da haste, que é um remanejamento do momento de inércia. Vou trocar esse valor aqui, ó, colocar o nosso valor que a gente achou ali, tá? E aqui a gente acha o diâmetro mínimo da haste para suportar a flambagem. Então, vamos calcular esse valor aí. Onde que está aquela parte lá que você escolheu o diâmetro do cilindro, de acordo com a tabela? Porque eu não deu prazo de copiar. Tá, vamos lá. Essa parte é aqui, ó. Eu vi na tabela do fabricante. Então, a gente achou lá, através do... Certo, 1,63 polegadas. Aí você escolheu aí, mas qual foi a que você escolheu? Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a possibilidade de 1,5 polegadas, né, dá 1,5 polegadas, e como o nosso deu acima de 1,5 polegada, eu peguei o de 2 polegadas. Certo, beleza. Beleza? E o diâmetro da haste de 5/8. Peguei o diâmetro de haste menor por questão de custo mesmo, fica mais barato. Tá bom? Certo. Vamos lá, vamos continuar então. Ok, gente. Qualquer dúvida, só interromper aí, tá bom? Ok, vamos lá. 64 vezes 0,0368 dividido por π. Nós vamos tirar a raiz quadrada, raiz quarta disso. Ok. Olha, então, o nosso diâmetro da haste em centímetros deu 0,93 centímetros. Olha que interessante, né? Então, quando eu falo zero, mas deu baixo pra caramba, né? Então, mas a gente cabe uma análise sobre isso, né? 0,93 centímetros, que isso vai ser igual, então, a 9,3 milímetros. A nossa haste de 5/8 vale 15,87 milímetros. Então, olha, é quase que o dobro, né? Quase que o dobro. Então, sem dúvidas nenhuma que a nossa haste selecionada suporta a solicitação de flambagem. Ponto final, bem simples. É simples assim mesmo. E por que o diâmetro da haste deu tão baixo, né? 9,3 milímetros? Ele deu baixo por um único fator. Eu escolhi um fator de segurança baixo. Eu escolhi um fator de segurança de 1,5. Então, a nossa haste, considerando o nosso fator de segurança, está mais que sobrando em relação a 9,3 milímetros. Se eu tivesse escolhido um fator de segurança de 5, talvez essa haste de 5/8 não atenderia. Né? Mas no meu critério atende. Quer dizer, e como eu trabalhei com um fator de segurança baixo, eu estou considerando que a probabilidade dela travar e o impacto dela travar é baixo. Então, por isso que deu esse valor baixo aqui do diâmetro da haste. Então, ou seja, a haste selecionada suporta a solicitação de flambagem. Bem simples, né? Aí aqui ficou claro. A gente resolveu um exercício considerando um fator de segurança médio, e a gente pode observar, vou voltar lá no enunciado. Olha, observa quanto que ficou distante esse resultado desse daqui, 9,3 de 15,87. Aqui eu usei um fator de segurança mais alto, é lógico que os parâmetros são outros, até de custo, mas olha só, aqui deu 10,3 para 15,87, ele aproximou um pouco. Né? Tem outros parâmetros, que aqui o custo é menor, eu considerei um custo aqui de 600 milímetros, ali era de um dobro de 1,2 metros, mas o fato é que quanto menor o fator de segurança, maior essa distância aqui. Eu estou considerando que o risco dela flambar é baixo. Ok? Dúvidas até agora?